para a leitura do Santo Evangelho. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 24, versos de 13 a 35. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 24, do verso 13 ao 35. Diz assim o Santo Evangelho: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que eles, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? Lhe explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, já este o 3º dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entregasse a sua glória, e entrasse em sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já se inclina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não vos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes aconteceu no caminho e como fora por eles reconhecido no partido. Meus irmãos, minhas irmãs, estas são para nós palavras de cura, palavras de vida, palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Você pode se assentar. Hoje a palavra será ministrada pelo diácono André Garcia, membro da nossa comunidade, diácono na comunidade da ICM Baixada, e que hoje tem a incumbência de nos ministrar a palavra do Senhor. Eu vou sair desse negocinho que eu falo baixo, eu não falo tão alto. Quanto ao nosso líder pastoral. Então eu vou precisar dessa frescurinha aqui. Tem tudo a ver comigo, né? Que eu sou fresco mesmo. Vamos orar?
Senhor, nós te exaltamos, louvamos o seu nome pela sua grandeza, pelos seus feitos. Te louvamos, Senhor, porque tu és o grande artista. Tu és criador de nós que somos suas obras, perfeitas em suas mãos. Então nós pedimos nessa noite que o Senhor se revele a nós no partir do pão, se revele no nosso caminhar contigo. Fala-nos nesta noite. Eu coloco a minha vida nas tuas mãos. Usa-me segundo o teu querer, em nome de Jesus. Essa passagem especial assim, é muito especial para mim, porque é uma passagem que eu gosto muito. É um trecho do Evangelho que eu tenho assim, profunda admiração, que tem uma relação afetiva comigo, porque eu estava comentando isso hoje lá na Embaixada, e eu trago para vocês hoje um beijo, nosso líder pastoral que não pôde estar aqui conosco, o diácono Gustavo, nossos demais irmãos. Convidamos os irmãos e as irmãs para estarem lá no dia 18, na nossa cantata de Natal. Quem não conseguiu chegar, tinha de Páscoa, olha só. De Páscoa, no dia 18. Quem não conseguiu assistir a cantata aqui hoje, ou pegou pela metade, vai ter a oportunidade de assistir toda a cantata lá na SM Embaixada, lá em São João de Meriti. E aí, como eu estava falando, esse trecho para mim assim, eu tenho uma relação afetiva com ele, porque toda vez que eu leio esse trecho do Evangelho, eu tenho uma imagem na minha vida, na minha cabeça. Eu sou muito imagético, claro, né? Sou artista, enfim, então não tem como não ser. Mas assim, toda vez que eu leio esse texto, a imagem que vem na cabeça é a imagem dos meus pais sentados na varanda da minha casa, numa noite de chuva, cantando uma musiquinha que só os assembleianos e os mais tradicionais conhecem, que diz assim: fica conosco, nosso amado e bom Jesus, fica conosco pelo seu imenso amor, como os discípulos que seguiam no caminho de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Impossível não pensar nessa imagem toda vez que eu leio esse texto. E aí, para mim, é extremamente emocionante, porque tem essa relação afetiva na minha vida. Pois bem, ao ler esse trecho do Evangelho, né, Lucas, que foi assim, extremamente sábio, né, João cita esse trecho, mas Lucas consegue, com um bom olhar de pesquisador, esmiuçar essa passagem e trazer para a gente. O único evangelista que consegue esmiuçar essa passagem e trazer para a gente com detalhes essa cena. E aí toda vez que eu trago a mensagem do Evangelho, para mim é impossível não associar a uma grande peça teatral. Para mim, cada trecho do Evangelho é uma peça teatral. E quem vem de igreja tradicional sabe de quais são teatros. Nas nossas igrejas, todo ano tinha a mulher samaritana, e tinha as 12 virgens, né? As 10 virgens, essa coisa toda, as parábolas eram representadas. Não tem como não dissociar a narrativa dos evangelhos à dramaturgia teatral. Nessa grande peça que a gente vai conversar hoje, né, a peça lá do Dr. Lucas, que está lá no capítulo 24, dos versículos de 3 a 35, que nós já lemos anteriormente, nós temos mais uma vez aí o caminho, que é o espaço que determina as ações da narrativa dos evangelhos. Então, o caminho que foi citado lá há 2 domingos atrás, no domingo de Ramos, o caminho que a mulher fez até o sepulcro, quando ela recebe a notícia que Jesus ressuscitou, e agora a gente tem um terceiro caminho, que é o caminho de Emaús. Como na entrada de Jerusalém, o caminho, ele apresenta um rei que é aclamado pela multidão com palmas e cantos, mas que faria o mesmo caminho em direção à morte.
caminho de louvor, de exaltação, mas que também é um caminho de desacato, de humilhação, de vergonha total. É um paradoxo que é desenvolvido nesse caminho. Um caminho de alegria e um caminho de insulto, de vergonha. Então, o acesso a Jerusalém, ele fica caracterizado como uma via de aclamação e vergonha. Uma via de louvor e uma via de escárnio. As mesmas vozes que gritaram Hosana foram as vozes que gritaram crucificam, foram as vozes que riam, das pessoas que riam desse que era e que é o Filho de Deus. Hoje, nessa noite, a gente é levado a trilhar esse caminho que nos conduz a Jerusalém, com esses dois discípulos. Prestem bem atenção que quando a gente lê o texto, somente um discípulo foi identificado, Cleopas. Somente. Quem era o segundo discípulo? Então, meu convite hoje é para que a gente se coloque no lugar desse segundo discípulo. Tente viver esse caminho de Emaús. Temos o destino, que é Emaús. Então, geograficamente, Emaús é uma aldeia que ficava a 12 metros de Jerusalém. Esses dados são imprecisos, porque existe uma corrente que diz que essa quilometragem era em torno de 30 quilômetros. Essa era, assim, a medida oficial. O trajeto durava em torno de um dia. Tem mais relação com o que o próprio texto diz. Que no final do dia, Jesus se revela a esses discípulos. O que importa a Lucas, na hora que ele cita, que ele narra detalhadamente essa passagem, esse trecho, não é contar um fato, não é somente narrar por narrar mais um episódio bíblico, mas sim mostra a possibilidade de se caminhar ao lado de um Cristo ressurreto. Hoje nós temos a possibilidade de caminhar do lado desse Cristo ressurreto. Um caminhar que para esses discípulos foi feito com tristeza e com desânimo. Por quê? Porque os olhos desses discípulos estavam voltados somente até o sepulcro. Uma fé que ia somente até o sepulcro. Havia uma promessa, havia uma crença de que ele era o Messias e ele morreu. E os 3 dias selavam o fim, um episódio, um momento que era a esperança de que, de alguma forma, esse Messias se revelasse glorioso, triunfante. E quando a gente fala de Messias, que a gente fala de Rei, de Salvador, a gente pensa nisso, né? Ana Paula Valadão cantando sobre um cavalo branco, ele vem. E às vezes a gente não vê o Cristo ali do nosso lado com a mão estendida pedindo esmola nas esquinas, como todo dia a gente dá de cara com ele e a gente prefere não ver. A gente prefere esperar o Messias vindo no cavalo branco, com seus lindos cabelos louros, na sua coxa escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, com uma tatuagem babadeira. E às vezes ele está aí na esquina e a gente não consegue nem ver o rosto dele direito, porque está todo sujo pela poeira do dia a dia. Esse é o Cristo que todo dia quer se mostrar para a gente, mas os nossos olhos estão tomados pelas escamas da nossa realidade e a gente não consegue ver esse Cristo. A gente não consegue ver esse Senhor. Enfim, uma fé de discípulos que vai até o sepulcro. E aí Jesus, que podia ter mudado essa história, que podia no meio do caminho ter se revelado para eles, preferiu fazer essa pegadinha do Silvio Santos com eles, de até o final do caminho de Emaús, só para eles verem quão bobinhos eles são, acreditando numa fé que não transpassasse os sepulcros, que não passasse da porta do sepulcro. Esse é o nosso cenário. Temos os nossos personagens, Cleópas e eu, que sou um desses discípulos, e você que é um desses discípulos. E agora vem um novo personagem aí, Jesus. Claro, Jesus disfarçado. Eles não conseguiam perceber esse Jesus. Jesus, que se mostra como companhia desses homens, que vai os conduzir a Jerusalém.
esses partilham suas tristezas, suas frustrações, ou seja, é um caminho que, na verdade, vira um rio de lágrimas, né? Porque eles começam a reclamar: ah, Jesus, a gente esperava ele vir triunfante, lindo, babadeiro. E cadê? Cadê o Messias? Onde é que está o Messias? E ele ali do lado, ouvindo aquelas lamúrias, né? E aí, eu na minha imaginação fico só pensando Jesus, pensando os pensamentos de Jesus. E Jesus falando todinhos, eu aqui do lado, e vocês não estão percebendo. Acorda, presta atenção. Jesus aproveita essa oportunidade, e aí vem a primeira revelação de Jesus. Jesus se revela como palavra viva, corporificada. A palavra em corpo, o verbo que virou gente, que João falou lá na frente. E aí a gente que estuda literatura, a gente costuma dizer lá em hermenêutica que isso é produção de presença. O que é a produção de presença? É quando aquilo que a gente fala se materializa, toma corpo. E Jesus fez exatamente isso, palavra viva. E eles não conseguiram ver. Jesus vai lá nos profetas, lá em Moisés, traz isso, eles não conseguem ver. Existem dois verbos aí muito importantes nesse trecho que precisam ser diferenciados, que é ver e olhar. Todo dia nós vemos muitas coisas, mas nós olhamos muitas coisas, mas vemos poucas coisas. O profeta Joel diz que os jovens teriam visões. E os jovens não olhariam coisas, os jovens teriam visões. Ter visões é olhar muito além daquilo que está materializado na frente da gente. É olhar uma imagem, ver além, é olhar um quadro. É ir para uma exposição, olhar um quadro, e aí ter uma leitura que de repente quem está do seu lado não teve. Tentar ver um quadro de uma outra forma, numa outra perspectiva. Isso é ver, é diferente de olhar. Olhar, eu olho aqui o ventilador, os irmãos sentados, as irmãs sentadas, os panos da igreja. Lindo. Agora, ver a presença de Cristo nesse espaço, aí são outros 500. Nem todo mundo consegue. E exatamente o que aconteceu com os discípulos. Eles olharam para esse homem, mas não conseguiram ver Jesus. A palavra viva personificada. Nessa conversa, teve um negocinho aí, teve uma coisinha que aconteceu aí, mais um episódio dentro dessa conversa, que me marcou muito, que é a descrença na palavra das mulheres. Prestem bem atenção que eles relatam que as mulheres foram lá, viram, contaram, voltaram maravilhadas. Esse conceito de maravilhoso em literatura tem uma relação com fantasia, é algo que é fantasioso. Então, na verdade, era um delírio das mulheres, elas vieram contar, e aí tiveram que mandar os homens para lá testificar, porque quem é que está acreditando na voz das mulheres? Quem vai acreditar no testemunho de quem é minoria? Quem está do lado de fora do templo só ouvindo, que não pode fazer as leituras? Quem vai acreditar na voz dessas mulheres? Mas Jesus, que era ultra revolucionário, escolheu aparecer para quem? Para elas. Então, queridas, beijo no ombro para vocês, porque vocês foram privilegiadas. E a gente ainda foi otário de mandar a gente lá, outros homens ir lá e certificar para ver se era verdade, para poder voltar. E a gente foi incrédulo. Glória a Deus por ter escolhido as mulheres para ter se revelado a elas. O caminho de Emaús é o caminho da epifania, da revelação de Jesus. Jesus se revela, essa companhia desconhecida tão agradável, que quando chega próximo a Emaús, que ele sinaliza que vai embora, eles falam, os discípulos viram para ele e falam: fica mais um pouquinho, não deixa estar com a gente. Fica aqui, não vai embora não. E aí Jesus, que era muito educado, resolveu ficar, né? A tradução diz que Jesus se sentiu constrangido. É igual quando a gente vai na casa de uma pessoa que a gente já almoçou,
já jantou, enfim, a pessoa fala assim, come aí com a gente, tem aquela mesa bonita, a família toda sentada, aí você fica, eu já comi, mas eu vou comer. Aí senta e faz aquela cena, come, para agradar. E foi exatamente isso que Jesus fez. E aí Jesus, muito estratégico como ele era, usa um outro gesto. Já que eles não conseguiram ver a palavra personificada, vamos ver se eles conseguem me ver no partir do pão. O gesto que revela a cura, a vida e a cura da cegueira espiritual e desses homens, da cegueira espiritual humana, é o partir do pão. Quando Jesus vai lá, parte o pão, toma o cálice, as escamas caem. É Jesus. É Jesus que está com a gente e a gente não conseguiu perceber. Ele está aqui na mesa e a gente não conseguiu perceber. E aí a gente traz para um momento dos nossos cultos, da nossa liturgia, que é o momento mais especial, que é o momento da Eucaristia. É um momento de cura, é um momento de vida, é um momento de ressurreição. E que a gente foi negado durante muito tempo. Por quê? Porque tinha que pedir perdão antes, porque tinha que passar pela assembleia, pelo culto de membros, e pedir perdão para o irmão, e ser batizado, e subir o monte, se preparar. E Jesus simplesmente colocou a mesa, partiu o pão, ofereceu o cálice. Está aqui. Está aqui. Está aqui. Vem e coma. Essa mesa não é uma mesa sectária. E se ele consegue perceber isso, e a gente prega isso todo domingo, essa mesa é de todas e todos, sem exceção. Sem exceção. Desde o morador de rua, que está lá debaixo do viaduto, até a gente que vem cheirosinho com o nosso perfume importado, que paga em várias prestações. Essa mesa é para todos nós. Ela vai trazer cura, ela vai trazer visão para a humanidade cega e doente. Jesus se revela a esses discípulos. E quando Jesus se revela a gente, não tem como não proclamar o amor do Senhor. Não tem como não sair para contar. E é exatamente o que aconteceu com esses discípulos. Eles saíram para contar, desesperados. Ele ressuscitou. Realmente era verdade. Ele precisava se manifestar, ele precisava morrer, ele morreu e ele ressuscitou. E eu vi ele no partir do pão, eu vi o corpo, eu vi o sangue de Cristo. Se revelou a nós. E ele se revela todo domingo para a gente, quando a gente comunga aqui na frente, quando eu venho aqui, quando você vem com o seu parceiro, com o seu amigo. E esse gesto é um dos gestos mais puros que a gente pode ter entre nós, da troca dos elementos no momento da comunhão. Eu estou te entregando cura de Cristo para a sua vida, e você traz cura para a minha vida. Eu proclamo Cristo ressurreto quando eu participo dessa mesa. Comungar, sim, na verdade, o Padre Zé Guilherme tem toda a razão. Comungar é tornar-se um perigo. Quando eu participo da mesa de Cristo, é impossível não ser testemunha do amor do Senhor. E ser testemunha é muito além de botar o roupão, de usar a faixa de missa, de usar a cruz, de ter o cabelo penteado dessa ou daquela forma. Ser testemunha é vida. Ser testemunha é ser luz no buraco da lacraia, ser luz na Papagê, é ser luz aqui debaixo do viaduto. Isso é ser testemunha. Você precisa falar. Você precisa falar. E você anda na rua e as pessoas verem Cristo em você. Você é um pequeno Cristo, você leva uma parte dele quando você comunga dentro. Quando você comunga, participa dessa mesa. Isso é viver a ressurreição de Cristo. Isso é viver Páscoa. Isso é ter Páscoa. Temos identificado Jesus vivo entre nós nos caminhos que percorremos na nossa vida. Será que a gente consegue ver esse Jesus vivo, ressurreto, na natureza, nos animais, nosso irmão que está ali debaixo do viaduto estendendo a mão para a gente pedindo ajuda, pedindo socorro, no meu vizinho com quem eu não falava anteriormente, e agora eu sinto a necessidade de voltar a falar.
Eu consigo ver Cristo no meu dia a dia, na minha escola, no meu trabalho, na minha faculdade, sei lá onde eu possa andar? Precisamos ver Cristo nesse Emaús do dia a dia, nesse Emaús do chão da vida, do chão da existência. Jesus se faz companheiro conosco nas mais duras trilhas que percorremos, e no final do trajeto faz-se encontrar na partilha comunitária do pão, na Eucaristia. Que possamos ser sensíveis aos gestos de amor do Cristo vivo, que são usados para se revelar a nós. O partir do pão, o Cristo, palavra personificada. Ele vive e reina para todo sempre. Vamos proclamar nossa fé de pé. Creio em Deus, Pai de todos, que deu a terra a todos os povos e a todos ama sem distinção. Creio em Jesus Cristo, que veio para nos dar coragem, para nos curar do pecado e libertar de toda opressão. Creio no Espírito Santo, Deus vivo que está entre nós e age em todo homem e em toda mulher de boa vontade. Creio na Igreja, posta como um farol para todas as nações e guiada pelo Espírito Santo a servir todos os povos. Creio nos direitos humanos, na solidariedade entre os povos, na força da não violência. Creio que todos os homens e mulheres são igualmente humanos. Creio que só existe o direito igual a todos os seres humanos e eu não sou livre enquanto uma pessoa permanecer escrava. Creio na beleza, na simplicidade, no amor que abre os braços a todos, na paz sobre a terra. Creio sempre e, apesar de tudo, numa nova humanidade e que Deus criará um novo céu e uma nova terra, onde florescerão o amor, a paz e a justiça. Amém.